primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, e hoje nós meditaremos na porção que encontra-se dos versos 1 a 15. Hoje nós tivemos assembleia extraordinária, eleição de diáconos na nossa igreja sede, Aliança em Limeira, e muitos dos irmãos que estão aqui estavam lá também, e alguns irmãos de Limeira estão aqui. Podem estar falando assim, nós vamos ouvir o sermão no mesmo texto, pastor? É isso mesmo, né? A gente faz em harmonia com a sede, mas saibam que quanto mais a gente ouve a mesma palavra, mais a gente aprende. Tem algumas abordagens um pouco diferentes. Eu mesmo sou assim, né? Às vezes eu escuto um sermão só umas 10, 15 vezes e sempre estou ouvindo coisa nova no mesmo sermão. Então nós vamos aprender mais no mesmo texto. E para aqueles que não ouviram o sermão hoje pela manhã, né? Segue o fluxo. 1 Reis, capítulo 3, dos versos 1 a 15. A orientação de sempre é: mantenha a tua Bíblia aberta, faça anotações. Se tiver alguma dúvida nos nossos grupos de estudo, façam perguntas, sempre buscando aprender para a glória do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou como mulher a filha de Faraó. Ele a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado o templo ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andava nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse: peça o que você quer e que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que, com prudência, saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu, e lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do nosso Deus, para que compreendamos melhor as Sagradas Escrituras.
Soberano Senhor, Senhor compassivo, misericordioso, grandioso, nós como teu povo nos sentimos privilegiados por ouvir, Senhor, a tua palavra, não por meio de quem fala, pois é um mero instrumento, mas a tua palavra, ó Deus, ela que é eficaz, que é única, é viva, fiel, verdadeira. O Senhor nos dá esse privilégio como teu povo e nós o louvamos. E, Senhor, nós precisamos a cada dia entendê-la melhor, compreendê-la, para que possamos ser edificados mais e mais nesse nosso caminho rumo à santidade e uma vida, ó Deus, eterna contigo. Portanto, suplicamos a Ti, ó Senhor, que nos ensine mais, que guarde no nosso coração todas as verdades que serão identificadas aqui fielmente no Teu texto, para que possamos, ó Deus, crescer em graça, compaixão, misericórdia, e assim louvarmos e engrandecermos o Teu nome onde nós estivermos. Para que sejamos homens e mulheres que agradem o coração do Senhor, e não simplesmente a nossa igreja somente, ou as pessoas aí fora. Queremos viver uma vida que agrada ao Senhor. Portanto, ensina-nos mais. É assim que nós oramos, pelos méritos de Jesus, nosso Salvador, e confiados unicamente nele. Amém. Queridos, qual é a maior necessidade da tua vida? Em última instância, o que realmente você precisa? O que será mais precioso para você? É bem possível que muitos, a ouvirem esta palavra, possam pensar: eu preciso de mais grana. Eu preciso de um emprego melhor. Eu preciso de mais regalias para a minha vida. Eu preciso de mais prazeres que satisfaçam até mesmo a minha carne, mesmo que eles sejam lícitos, conforme é feito corretamente. É dito que eu preciso aquilo que agrada somente a mim, ao meu coração. E queridos, infelizmente, certamente, é isso que nós ouviríamos da maioria daqueles que se dizem crentes, tendo como puramente essencial para a própria vida somente aquilo que está de acordo com os nossos maiores anseios. Mas nós, como crentes, precisamos ter em mente que o que nós mais precisamos, em última e maior instância, é do próprio Deus e da sabedoria que vem do próprio Deus para guiar todos os nossos dias e a nossa existência. Um determinado professor meu, muito amigo, foi um dos meus professores de língua hebraica, e ele, tentando resumir algo tão precioso como é a sabedoria bíblica e tão amplo, certamente se parássemos aqui nesta noite para explicar o que é sabedoria bíblica em seus termos gerais, nós não conseguiríamos nesse breve tempo. Mas ele conseguiu resumir em poucas palavras o que é sabedoria. A sabedoria vinda de Deus é a própria vida de Deus refletida na vida do homem. É tudo aquilo que o Senhor é e preparou para o seu povo, sendo refletido de fato na vida do homem. E quando nós olhamos para alguém como Salomão, um rei que substituiu seu pai Davi no trono, que estava com várias pessoas sobre o seu reinado, que tinha ali grandes responsabilidades. Talvez Salomão poderia pensar realmente que o que ele mais precisava era desse tipo de coisa que nós acabamos de falar, concernentes a poder, a riqueza, a prazeres. Mas como nós vimos aqui, Salomão tinha outra grande necessidade, que era de fato ter a sabedoria de Deus para governar a sua vida. Olhando para esse texto, vemos que essa era a maior necessidade do rei. A maior necessidade do crente e do rei não é seguir a tolice do coração, mas é buscar viver unicamente pela sabedoria de Deus. É sobre isso que nós aprenderemos mais nesta noite. Mas nós precisamos relembrar o contexto do que nós já vemos falando aqui no primeiro livro dos Reis, do capítulo 1 até aqui o capítulo 3.
nós vimos nos últimos dois sermões, principalmente no capítulo 2, que Salomão, sendo ali conduzido por Deus, ele começou a retirar do meio do seu reino os inimigos que ofereciam certo perigo ao reino de Israel. E nós vimos, queridos, que infelizmente aqueles 4 inimigos citados no capítulo 2 tiveram atitudes que muitas vezes se assemelham a atitudes que nós temos também diante de Deus. Mas que a diferença deles para nós é que nós não precisamos ser afastados ou mortos dessa vez. Por quê? Porque alguém morreu em nosso lugar. Alguém pagou essa dívida pela nossa inimizade, e esse alguém foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então o capítulo 3 começa justamente com essa pergunta, com essa indagação, cujo nós meditaremos nessa noite. O que o rei mais precisava para governar o povo de Deus? O que o rei Salomão, enquanto o rei de Israel, mais necessitava para governar o grande povo de Deus? E nós vamos ver em primeiro lugar aquilo que ele não precisava. E o que? Ele não deveria seguir a insensatez do próprio coração. Ele não deveria seguir a tolice do próprio coração. Os versos de 1 a 3, aqui do capítulo de número 3, vai dizer inicialmente que Salomão, ele teve uma atitude muito duvidosa. É dito que o rei Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou como mulher a filha de Faraó. Ele casou-se com a filha de Faraó. Isso era uma coisa muito comum na época. Os reis de determinado reino, eles se aliavam, e muitas vezes essas alianças aconteciam por intermédio de casamentos entre filhas e reis, e assim sucessivamente. E era interessante que provavelmente essa dinastia aqui, a qual Salomão se alia, não era uma dinastia que estava bem aos olhos do mundo. O Egito naquela época já estava fracassando, o seu poder bélico já não era tão poderoso assim. O Egito já não tinha tanta relevância no mundo, mas mesmo assim Salomão se alia politicamente. E o autor aqui traz uma outra coisa que, olhando para o texto, talvez você não perceba, mas na língua hebraica é como se fosse um chamativo. Ele trouxe-a para a casa de Davi. É como se o autor estivesse dizendo assim, olha o que é que ele fez. Ele fez essa aliança e ainda trouxe para a casa de Davi. E quais são os problemas identificados aqui, queridos? Já que o que aconteceu foi simplesmente aos nossos olhos uma mera aliança entre reis, como era comum. Mas nós devemos entender todo o significado aqui, meus queridos irmãos. Primeiro, a referência de Salomão quanto à sua ida para aliar-se ao Egito. No Antigo Testamento, essa ideia de ir ao Egito, ou ter aliança ou proximidade com o Egito, era uma alternativa sempre contrária a confiar unicamente no Senhor. Lembre-se do povo no deserto. O Senhor libertou o povo depois de muitos anos de escravidão. E aí, quando o povo olhava para o maná e não se satisfazia com o maná, dizia o quê? Vamos voltar para o Egito, porque lá a comida era boa. Quando o povo viu o sofrimento no deserto, o Senhor já os havia libertado, estava conduzindo eles para a terra prometida, mas eles murmuravam e diziam assim, nós vamos voltar para o deserto. Quando nós olhamos para o Egito, quando nós olhamos para Gênesis 12, nós vamos ver que o pai da fé falhou na sua primeira provação de fé. Por quê? Porque Abraão foi chamado pelo Senhor para ir para a terra de Canaã e lá se estabelecer. Mas o texto nos diz que houve grande fome naquele lugar. E o que é que o bendito do Abraão fez? Ao primeiro sinal de dificuldade, contrariando o que o Senhor tinha dito a ele, ele vai para o Egito. Ele passa por situações embaraçosas lá. Resumindo, o Egito na Bíblia, no Antigo Testamento, era uma nação que tinha antitese com o povo de Deus, um sinal de brutalidade, exploração, escravidão, sincretismo religioso e tudo aquilo que abalava as relações da aliança com o próprio Deus. Então nós temos essa ideia aqui, mas vamos parar para prestar atenção em algo muito interessante. Quantos de nós também não somos assim, não é verdade?
agindo simplesmente pelos anseios do nosso coração, pela insensatez do nosso coração, muitas vezes nós queremos retroceder. Nós queremos voltar ao lugar de escravidão. Nós queremos revisitar o velho homem. Nós queremos aquilo que é contrário à vontade de Deus, ainda que pareça algo inofensivo, como está aparecendo até o início do texto. E nós devemos analisar isso no nosso coração. Porém, queridos, algo deve ficar mais claro acerca disso, que foi o desprezo de Salomão à lei do Senhor, lá em Êxodo 34 e Deuteronômio 7. Ambos os textos falam do perigo de se casar com pessoas de outros povos não convertidos, para não suscitar a idolatria no meio do povo de Deus. Mesmo princípio desenvolvido por Paulo em 2 Coríntios 6. E nós vamos ver que aqui provavelmente começa a brotar a raiz que levará Salomão a se afastar dos caminhos do Senhor no capítulo 11. Esse sincretismo religioso com a união com pessoas de outros povos que suscitou a idolatria dentro de Israel e levou Israel à queda. Mas nós temos aqui uma outra coisa clara para nós: cuidado com jugo desigual. Jugo desigual nunca é agradável ao Senhor. E eu não estou falando aqui simplesmente para aqueles que são mais novos. Aqueles que estão crescendo, pré-adolescentes, crianças, né? Que já estão mais desenvolvidas. Mas falo para todos, irmãos e irmãs, aqueles que não se casaram, e não importa a idade, jugo desigual sempre é um problema no meio do povo de Deus. Sempre é um problema no meio do povo do Senhor. Não existe essa ideia, não, mas aí eu posso converter. Não pode, não. Se o Senhor não converter o coração do homem, ninguém pode convertê-lo. Não, mas eu acredito que Deus pode fazer uma mudança. Eu acredito que a vontade de Deus vai ser feita. A vontade de Deus já está na Bíblia. E a Bíblia diz que o povo de Deus não se mistura com o povo das trevas. Cuidado com o jugo desigual, mas aqui uma advertência a mais, uma camada a mais, nisso que a palavra de Deus está nos levando a enxergar. Não ache que vai haver melhora para a tua vida, unindo forças com aquilo que Deus não se agrada. Muitas vezes, no nosso cotidiano, na nossa vida profissional, na nossa vida interpessoal, seja por questões de amizades ou qualquer outro que seja o interesse do coração, quantas vezes, por causa de anseios do próprio coração, a gente pensa assim, não, deixa eu buscar uma outra fonte que não o Senhor para me ajudar nisso aqui. Por exemplo, às vezes você está aí num trabalho e você pensa em levar uma certa vantagem, não fazendo coisa errada, mas você entende que precisa melhorar a tua vida financeira, por exemplo. Só que aí você vai se consultar com outro colega de trabalho, ele chega para você e vai te dar conselhos para você fazer aquilo que não é certo ou fazer aquilo que a maioria das pessoas fazem. E aí, querendo certas vantagens, você pode pensar assim, não, aqui é um bom caminho, eu vou me unir a essas pessoas. Mas Deus se desagrada do erro, daquilo que não está de acordo com a vontade dele. Quantos são aqueles que, querendo pecar, adulterar, ter prazeres relacionados a carne exacerbados, começam a unir-se com certas amizades que só dão conselhos ruins? Não, você tem a tua mulher, mas você pode ter outra. Você tem a tua esposa em casa, mas ela não te satisfaz bem, você pode ter outra na rua. Só não conta e está tudo certo. Unindo-se a pessoas que são totalmente deturpadas em seus pensamentos diante de Deus para satisfazer o próprio ego. Mas aqui está diante de nós uma advertência. Só que tem mais coisa. Pastor, em 3 versículos tem tanta coisa assim? Tem. E tem mais coisa aqui, queridos. É também dito que Salomão e o povo do Senhor somente adoravam nos altos. Porque ainda não havia templo naquele lugar. Mas será que Salomão estava correto? Você vai ver aí, por exemplo, no verso de número 2, tem a palavra entretanto. Porém, no texto hebraico, traz a ideia de unicidade.
tanto aqui como no verso de número 3, dizendo que, porém, Salomão oferecia sacrifícios. É o mesmo termo hebraico, dá a ideia de somente, de continuidade. Eles só faziam isso lá. Mas será que estava correto diante do Senhor? O lugar específico, conforme nós também vemos aqui no texto hebraico, era um grande lugar alto que ficava em Gibeão. Gibeão ficava na tribo de Benjamim. E o que nós vemos é que esses altos lugares, lugares elevados, era onde as divindades estrangeiras geralmente eram adoradas. E não levou muito tempo até se tornarem inseparáveis e associados à idolatria pagã. É só você ver 1 Reis capítulo 22. O povo continuou adorando no alto, mas de maneira pagã. Apesar disso, queridos, o termo alto aqui, biblicamente orando no geral, sempre teve expressões negativas no Antigo Testamento. Sempre teve expressões negativas. E o Senhor já tinha dado orientações claras sobre isso em Deuteronômio 12, de 2 a 5. Que nesses lugares não deveria haver adoração a Ele, porque era lugar de sincretismo religioso. E como nós vemos aqui no capítulo 2, ainda não há indícios de apostasia. Nós não podemos dizer que o povo estava indo para lá simplesmente para adorar outros deuses. Não era isso. Mas nós estamos vendo que há algo que não está em harmonia com a própria palavra de Deus. E nós temos também aqui a ideia de que Salomão foi para sacrificar ao Senhor neste lugar, neste alto. Nós não sabemos exatamente o porquê. Naquele tempo oferecia-se sacrifício ao Senhor, não só pelas questões do pecado, como expiação pelo pecado, mas também como forma de gratidão. Nós não sabemos se Salomão aqui, porque nós não temos a cronologia exata de quando ele fez isso, mas se ele está trazendo uma espécie de louvor e adoração ao Senhor como oferta de adoração, de gratidão pelos inimigos vencidos, ou porque ele conseguiu essa aliança com Faraó. O texto não deixa claro, mas nós podemos ver no capítulo de número 3 que ele foi oferecer sacrifícios ao Senhor. E é dito que ele ofereceu 1000 holocaustos. Aqui não é literal não, tá? Na Bíblia hebraica, toda vez que o número 1000 aparece, traz uma ideia de um número incontável. Pode ter sido menos ou pode ter sido mais. Mas ele oferece muitos holocaustos aqui. No entanto, somos obrigados a perguntar: que tipo de amor é esse que não resulta na observância da lei? Porque é dito no verso de número 3 que Salomão amava ao Senhor. E veja, nós não podemos negar biblicamente aqui que Salomão de fato amava ao Senhor. Inclusive a palavra hebraica para amar aqui é a mesma de Deuteronômio 6, onde o povo é chamado a amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. É certo, Salomão amava o Senhor. Os sacrifícios aqui parecem de fato que eram sacrifícios que externavam um coração grato ao Senhor pelo que estava sendo feito, mas é necessário ressaltar, queridos, que não há um amor exato quando não se há obediência à lei do Senhor. E o próprio autor ressalta isso. Observe que ele fala, eles apenas sacrificavam nos lugares altos. E eles estavam mostrando aqui uma espécie de desvio no que Deus queria. E qual era o lugar certo, então? Qual era o lugar certo para adorar, já que não havia templo? Lá em 2 Crônicas é dito que Gibeão, neste lugar, estava a tenda da congregação. Preste bem atenção nesses detalhes. A tenda da congregação não era o tabernáculo. Era aquela tenda quando o povo pecou contra o Senhor no deserto e Moisés fez para se afastar do meio do arraial e estar com o Senhor a sós. Inclusive, ia outro enxerido para lá chamado Josué. Era para todo o povo, mas só ficavam eles dois na tenda. E a tenda se encontrava lá, essa tenda feita por Moisés. Porém, queridos, também é nos dito que em 1 Crônicas, capítulo 15, que Davi tinha levado a arca do Senhor para Jerusalém. E lá armou uma tenda, lugar onde também era possível oferecer sacrifícios. E prestem atenção no texto aqui, volta aí na tua Bíblia. Você vai ver no capítulo 1, que é dito que Adonias, ele
vai segurar nas pontas do altar quando Salomão, ele sabe que Salomão foi proclamado rei. Ele corre para lá. No capítulo 2, quando você vê aí a morte de Joabe, é dito que quando Joabe, ele foi avisado que Salomão havia matado e afastado os inimigos, ele correu para o tabernáculo. Só que no texto hebraico tem uma chamativa. Olha aqui, ó. Olha aqui. O tabernáculo está dentro da cidade do Senhor. O lugar onde ele correu para se esconder está dentro da cidade do Senhor. E o que isso significa? Salomão foi adorar em outro lugar, sendo que havia um lugar mais correto dentro de Jerusalém. E qual desses dois lugares era o correto? Vá aí para 3:15. Salomão acordou e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém. Pôs-se diante da arca do Senhor e ofereceu holocaustos. Apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete com todos os seus oficiais. Agora sim, ele foi para o lugar certo depois que teve um encontro com o Senhor. Queridos, em outras palavras, Salomão era muito parecido com ele. Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Eu não duvido que você ame ao Senhor. Até porque se você é crente, a gente entende que o próprio amor que nós sentimos por Ele, é Ele que põe no nosso coração. Mas é verdade que esse nosso amor, muitas vezes está ali misturado com as dificuldades, com o anseio e com a insensatez do nosso coração. Nós sim amamos ao Senhor, mas muitas vezes essas insensatez falam mais altos no nosso coração. Martinho Lutero disse certa vez que nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Isso fala muito. Nós somos justificados pelo Senhor por meio da fé em Jesus Cristo, com base na sua vida perfeita, e nós amamos ao Senhor pelo que Ele fez, mas ainda o pecado está misturado na nossa essência. Mas o que o rei não precisava e o que eu e você nós não precisamos é ouvir a insensatez do nosso coração. Mas queridos, Salomão demonstra uma falha aqui em sua adoração, apesar de amar o Senhor. Mas devemos olhar não para Salomão, mas para o rei perfeito. E quem é o rei perfeito? É o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele conduziu o seu povo, o descendente de Davi, o Messias, à adoração perfeita. Eu sempre digo isso. Se você quer entender como é que funciona a peregrinação cristã, pense na seguinte imagem. O homem saiu do Éden, sem rumo, na estrada do pecado, indo, caminhando, sem parar. Mas Cristo, pela sua obra, o que é que Ele faz? Ele pega e muda a direção do homem pecador. E agora ele está voltando novamente para as bases do Éden, onde o homem ele tinha assim a sua comunhão plena com Deus, a sua perfeição com Deus, e Cristo ele vai nos conduzindo para o caminho certo. Mas eu não estou me referindo ao Éden como um lugar, mas o mais importante do Éden, que era para a presença de Deus, era estar diante do Senhor, em plena comunhão com o Senhor, para a adoração perfeita. E Cristo Jesus não nos leva para Gibeão, mas Ele nos leva aos pés do único e verdadeiro Deus. A essa adoração que é em espírito e em verdade. Lá em João 4, de 19 a 24, nós vemos uma mulher que diz: agora eu sei que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os samaritanos adoravam errado, no alto, nos altos. Os judeus em Jerusalém. Mas o Senhor Jesus disse:
vem chegada a hora, adorarão em espírito e em verdade. E é para essa adoração que o Senhor nos conduz, para adorarmos em espírito e verdade ao único e verdadeiro Deus, da maneira dele e para a glória dele eternamente. E vejam que não apenas hoje, é o já e o ainda não, porque haverá um dia que nós estaremos diante desse Cordeiro Santo, adorando eternamente, para a glória do único e verdadeiro Deus. Mas se o rei não precisava, no início do seu reinado, seguir a insensatez do coração, do que ele precisava para isso? Para ser um bom rei, para conduzir o povo de Deus, e a resposta está dos versos 4 a 15, ele precisava unicamente da sabedoria vinda do próprio Deus. O verso 5 diz que enquanto Salomão sacrificava ao Senhor, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: peça o que você quer que eu lhe dê. E é interessante como Salomão agora ele vai se apresentar diante do Senhor. Observe que no verso 7 ele diz: eu não passo de um moço. Eu não passo de um moço. Eu não passo de um jovem rapaz. Ao mesmo tempo, aqui, queridos, o pedido sábio de Salomão se baseava em um conhecimento correto das suas limitações, e ele já chega diante do Senhor glorificando por haver substituído seu pai, mas ele demonstra as suas limitações, e eu chamo a tua atenção, biblicamente é algo que agrada ao Senhor. Com humildade devemos reconhecer as nossas limitações diante de Deus. Veja, o Senhor está sempre diante de nós, e devemos reconhecer quem somos diante dele, e quem somos nós, fracos em honrar os nossos pais. Viu, crianças? Fracos e errados, porque muitas vezes não honram os pais como o Senhor requer de vocês. E vocês podem chegar diante do Senhor e apresentar a Ele essa verdade, para que vocês mudem e passem a ser obedientes. Nós somos imperfeitos e fracos em servir os nossos cônjuges como deveriam, e amar os nossos cônjuges como nós deveríamos. Nós somos falhos em criar os nossos filhos. Sabe uma coisa que eu tenho dificuldade? Quando eu paro para conversar com alguém e a pessoa começa a falar da criação de filhos como se fosse uma criação perfeita. Mas tem pecado ali, infelizmente. E muitas vezes nós somos falhos em criar os nossos filhos no caminho de Deus e devemos colocar isso diante dele. Quantas vezes os pais são negligentes em não ensinar a Bíblia aos seus filhos? Quantas vezes negligentes em fazer culto doméstico em casa para que os filhos aprendam a cultuar ao Senhor? Nós somos falhos em amar aquele atentado do vizinho, que muitas vezes liga o som alto, muitas vezes reclama alto de você. Aquele vizinho chato que você tem que amar ele. Mas muitas vezes nós falhamos nisso. Falhamos em servir na casa de Deus. Nós precisamos aprender que a casa de Deus não é um lugar de se consumir, mas é um lugar de servir, de adorar, de estar em comunhão, de servir a Cristo e aos irmãos. Quantas vezes nós somos falhos em exercer o nosso papel de pregar o Evangelho a toda criatura, com medo do que vem de lá? Não, eu vou só compartilhar o Evangelho com os crentes, nós vamos nos pastorear, maravilha, tá certo. Mas não se esqueça que você deve pregar o Evangelho a descrentes também, e muitas vezes você falha nisso. E o que é que o Senhor quer de você? Vá diante dele e admita tudo. Fale: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho, eu sou fraco, eu sou falho. Assim como Salomão fez, ele reconheceu que por si mesmo ele não poderia. E veja, ele não era uma criancinha, provavelmente Salomão aqui já tinha até um filho. Muitos estudiosos olham para isso, mas ele se coloca como alguém dependente. No verso 8, Salomão também relembra as promessas do Senhor feito a Abraão. Aqui não são meras palavras de Salomão. Ele está falando de um povo tão numeroso que não se pode contar. Ele está lembrando de Gênesis 15. Ele relembra das promessas do Senhor. E ele vê essas promessas sendo refletidas nesse reinado. Aí então, no verso de número 9, ele pede um coração que era necessário, compreensivo, justo para governar o povo do Senhor com prudência.
para discernir o bem e o mal. Ou seja, para que tivesse atento ao bem e ao mal e pudesse mostrar o bem e o mal às pessoas do seu reino. Ele diz: pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Ele se coloca diante do Senhor e pede aquilo que era necessário. E diz no verso 10 que isso foi agradável ao Senhor. E você, o que pediria? Imagina aí que você deu sorte de ser Aladim. Tem alguns filmes aí, né? Jumanji, por exemplo. Não sei quantos já assistiu esse filme. Mas os personagens, eles se tornam personagens de videogame. Imagine que você entrasse ali no videogame do Aladim. Pá! E aí você encontrasse a bendita da lâmpada mágica. Só que aí, ao invés de 3 pedidos, você tivesse um só. O que você pediria? E diante dessa pergunta que eu te fiz agora, provavelmente o maior anseio do seu coração é o que você pediria. É o que surgiu neste momento. Mas Salomão, queridos, diferente de muitos de nós que pediríamos dinheiro, riqueza, poder, mais prazer, uma vida absolutamente livre de qualquer problema e de tamanha tranquilidade, ele pede sabedoria ao Senhor, entendimento ao Senhor. E é dito nas Escrituras que não houve ninguém sábio como Salomão. O próprio Deus diz aqui que não houve ninguém sábio quanto Salomão, não haveria ninguém sábio quanto a Salomão. E que além disso, o Senhor ainda daria aquilo que ele não pediu, que foi riqueza, que foi poder para o reino, dentre as outras coisas que nós vimos no texto. O Senhor dá muito mais a Salomão, mas para que você entenda a preciosidade da sabedoria, o que é sabedoria então? Sabedoria bíblica não se trata de mera perspicácia para lidar com as coisas da vida, não é isso. Mas a sabedoria bíblica traz a ideia, se a gente pode resumir, de compreender tudo que existe à luz do entendimento divino, mediante a tudo que o Senhor já revelou sobre ele e a sua palavra. Sabedoria também traz essa ideia de questões morais, de viver em retidão, em justiça, em sinceridade de coração. Lembre-se sempre disso. É a vida de Deus refletida na vida do homem. E é isso que é sabedoria. E o Senhor dá sabedoria a Salomão, e era disso que ele precisava. O Senhor então no verso 14 ressalta a obediência que Salomão deveria continuar tendo à lei do Senhor, conforme está prescrito em Deuteronômio 17. Os reis não eram mais importantes que a lei do próprio Deus. Sim, queridos, devemos orar como Salomão, com toda e devida reverência. Devemos começar então com a grandiosidade de Deus, com o caráter de Deus, com a fidelidade de Deus. Em seguida devemos pedir ao Senhor aquilo que é necessário para servi-lo da maneira que o agrade. Aqui está a questão, Salomão pede que ele possa servir ao Senhor da maneira que agradasse ao próprio Deus, não apenas para o próprio bem, mas para o bem dos próximos. E o Senhor se revela satisfeito com ele. Ele não estava simplesmente satisfeito ali com Salomão, enquanto o que ele já tinha feito, mas com esse pedido. E Salomão recebe sabedoria do Senhor. Não pede uma vida longa. Não pede que os seus inimigos sejam mortos. Não pede tudo que nós já falamos aqui. Mas ele pede aquilo que era necessário para agradar o nome do Senhor. E é interessante que essa sabedoria que Deus deu a Salomão até hoje reflete em nós. Quando você abre o livro de Provérbios, você estuda Eclesiastes, os livros de sabedoria, você vai ver, queridos, que ali ainda tem verdades de Deus que nos conduzem a essa sabedoria como palavra inspirada. E vai ser até o Senhor Jesus Cristo voltar. Salomão também honra o Senhor e nós devemos honrá-lo.
Nós devemos então seguir esses conselhos sábios que Salomão também nos deu, no sentido de que devemos buscar a palavra de Deus como centro de todas as coisas. E a palavra de Deus no Novo Testamento nos diz que a verdadeira sabedoria está em conhecer Jesus, o único e verdadeiro Salvador. Jesus disse certa vez: aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus Cristo era muito maior do que Salomão. Aí você pode perguntar assim: mas o Senhor disse que não houve nem haveria ninguém tão sábio. A grande questão é, Jesus também era homem, só que ele não era só 100% homem, ele era também 100% Deus. Dono de toda ciência, onisciente, aquele que conduziu Salomão desta maneira aqui. Queridos, é interessante observar que Cristo, como sabedoria, já vem sendo deixado claro desde o Antigo Testamento. Quando nós olhamos, por exemplo, para Provérbios, desde o capítulo 2, lá fala-se da sabedoria, é dito que a sabedoria clama nas ruas. A sabedoria clamava nas praças. A sabedoria repreendia com palavras maravilhosas e chamava os povos ao arrependimento. A sabedoria tinha um alto na colina e chamava as pessoas para comer pão. Sabe aquele texto que usaram agora, no Dia das Mulheres muito, né? Mulher virtuosa, quem achará? Aí sempre aplica-se esse texto simplesmente às mulheres que são virtuosas por serem filhas de Deus. Só que a sabedoria aqui é retratada como um Salomão, como se fosse uma mulher na figura de linguagem. E quando ele diz em Provérbios, mulher virtuosa, quem achará, está falando da sabedoria. E muitos aplicam esse texto somente nos dias das mulheres. Mas está referindo aqui à sabedoria. Inclusive, isso foi um debate na igreja primitiva, como entender isso. Porque a sabedoria, de maneira personificada, não era uma mulher, mas apontava para alguém. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios que Cristo é a sabedoria de Deus, vinda de Deus, dos mistérios que estavam ocultos no Antigo Testamento. Cristo é o ápice, Ele é essa sabedoria, queridos irmãos. E é por causa dEle, por meio dEle e para Ele que nós devemos viver. Cristo é a fonte da nossa vida. Sem Cristo, eu e você, nós não somos nada. Mas Jesus é a verdadeira sabedoria e Ele não apenas nos dá essa sabedoria, mas Ele é a sabedoria em nós que nos leva a viver para a glória de Deus. Mas é necessário também entender que Cristo é o centro das Sagradas Escrituras. E se você quer conhecer mais de Cristo, você não deve ir para a internet, buscar ouvir vários tipos de pessoas. Você não deve buscar fontes secundárias, você deve procurar a palavra de Deus, que revela em seu sentido pleno Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Cristo. E a sabedoria de Cristo, ela foi tão grande, que algo que Ele fez se tornou loucura para os homens. Por que um Deus tão grande, tão sábio, tão maravilhoso, precisou morrer? Afinal, como ele mesmo falou para Pedro, se eu orar aqui, meu pai vai mandar tanto anjo, não vai ter quem me segure. Não precisa você sacar uma espada. Mas por quê? Deus foi tão sábio que a maneira de nos salvar, segundo a extrema, nós não temos adjetivos para descrever a sabedoria do Senhor. A melhor maneira foi enviar Jesus para morrer por nós. A morte de Cristo é uma ampla expressão da sabedoria de Deus. E às vezes essa sabedoria não está conivente com os anseios humanos, mas ela é boa, perfeita e agradável. Cristo Jesus é a plena sabedoria. E em sua plena sabedoria, Ele veio morrer para nos dar vida. É justamente isso que nós vamos celebrar agora com a ceia. O que o rei precisava era de sabedoria. E o que o rei eterno, o descendente
fidedigno, ungido, o Messias, o filho de Davi, mostrou foi extrema sabedoria para a glória de Deus, inclusive na sua morte, para governar e exercer poder sobre um povo numeroso que está espalhado por todos os lugares, tribos, línguas e nações. É sobre isso também que nós vamos falar na Santa Ceia.